A paz do Senhor Jesus, boa noite para Dona Maria, né, que eu tinha falado já, Rita, Eliane, Maria de Oliveira, Deise, Jéssica, Sueli, a paz, Ana Paula, seja bem-vinda, amém, a paz a todos, gente, uma boa noite, a paz a todo mundo que está no Facebook, acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, a paz a todos que vão acompanhar pelo YouTube, a todos que vão acompanhar pelo áudio, né, que eu envio nos grupos, amém. Então, gente, agora a gente vai para uma outra etapa da história, né, a gente vai agora falar um pouquinho sobre juízes, né, porque o que acontece? Esse período de hoje, a paz, Priscila, amém. Esse período de hoje, a gente vai falar sobre o primeiro juiz que vai ter em Israel, que é Otiniel. E a gente vai ver ele agora aqui no capítulo 15, para a gente ver realmente como tá perto da morte de Josué, né? Porque os juízes são levantados depois da morte de Josué, né? Então é levantado ali o primeiro juiz, que é Otiniel, que é um parente de Caleb, né? Ele é o primeiro juiz levantado de Israel. E a gente vai falar sobre ele hoje. Então olha como tá perto, né? Como a gente tá chegando já em Juízes, né? Como a gente já tá começando a entrar ali na história dos juízes de Israel. Então tá muito perto, gente. A gente já tá terminando a história aqui de Josué e a gente já vai começar logo a história de Juízes, né? A imagem tá ruim aqui no Meet, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso. Não muda, tá? Mas tá bom, vai. Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? Agora no capítulo 15, o que acontece? A gente lembra no capítulo 14, Deus falou no capítulo 13 que é chegado o fim de Josué. Josué já tá velho, Josué já tá no seu fim, então Josué não vai mais conquistar terra nenhuma, né? A gente vai ver mais pra frente que esse não conquistar mais terras, na verdade, era um propósito de Deus. A gente vai ver isso no livro de Juízes. Deus vai falar no livro de Juízes que Deus conhecia o coração daquele povo e que sabia que aquele povo ia pecar, que aquele povo ia errar. Então, o que Deus faz? Deus fala isso no livro de Juízes, que de propósito ele deixou terras sem conquistar. Ou seja, Josué perfeitamente podia conquistar todas as terras. É isso que Deus está falando, né? Porque às vezes a gente pensa, poxa, Josué só conquistou 1/3 de Canaã, né? A gente achava que ele era tão forte, tão usado por Deus, né? Ele não ter conquistado toda a promessa que Deus deu, não é porque ele não tinha parte com Deus, não é porque ele não era usado por Deus, né? Mas era um plano de Deus. A gente vai ver isso em Juízes, né? Juízes capítulo 1, 2 e 3 fala isso. Então a gente vai ver que, na verdade, ele não ter conquistado toda a terra de Canaã foi um propósito de Deus, foi uma estratégia de Deus, porque Deus sabia que aquele povo tinha um coração que iria se corromper. Então Deus, de propósito, deixa todo esse povo para ainda eles terem que tirar das terras para testar Israel. Deus fala isso no livro de Juízes. Ele deixou de propósito. Foi para testar o povo de Israel. E o povo de Israel vai errar. Vai acontecer o que Deus temia que acontecesse. Vai acontecer que Deus realmente foi testar eles, né? Deus conhecia o coração daquele povo e Deus, então, deixou uma grande parcela de cidades, uma grande parcela de locais ali de terras para serem conquistados após a morte de Josué, porque exatamente Deus queria provar aquele povo. E esse povo não vai passar na prova. Por quê? Porque Deus queria provar se esse povo realmente ia fazer o que ele falou. Ia matar todo mundo que estava naquela terra, ia tomar posse da terra e não ia fazer aliança com aquele povo. E Deus queria testar isso. Por isso que Deus deixou tanta terra sem Josué conquistar. E Deus fala isso em Juízes. E o povo vai errar nisso. A gente vai ver. Todas as tribos, gente. Todas as tribos. Eles vão, quando eles tomarem posse da terra, todas as tribos vão deixar lá alguém. Vão deixar lá algum povo. Judá vai tomar posse da terra, vai deixar lá os cananeus. Gente, quando Judá tomar posse da terra, a gente vai ver, ele vai tomar posse da Filístia. A gente vai ver isso. Judá, quando tomar posse, vai tomar posse da Filístia. Mas vai deixar lá os filisteus. Vai deixar lá os cananeus. E o que acontece? Mais para frente eles vão perder as terras, porque eles deixaram aquele povo lá. E todas as tribos vão fazer isso, gente, todas, né? Benjamim, Naftali, todas.
E era isso que Deus queria testar. Deus não deixou que Josué conquistasse toda a terra de Canaã, toda a terra da promessa, porque Deus queria testar as tribos sem Josué. Porque Josué jamais deixaria lá alguém. A gente lembra quando Josué entrava, ele matava todo mundo, porque Deus mandou matar todo mundo. Então Josué entrava e matava todo mundo. E esse era o propósito de Deus. Então, por isso que Josué vai sair da cena agora. E antes deles tomarem posse das terras, Josué morre. Porque Deus queria realmente testar eles no ato da posse. Era esse o intuito de Deus. A gente vai ver isso no livro de Juízes. Como a gente já está entrando no livro de Juízes, já estou falando sobre o livro de Juízes. Então, quando eles forem entrar na posse da terra, é esse o intuito de Deus, é testar esse povo realmente, né? E eles vão errar nisso e Deus vai lançar um castigo sobre eles, a gente vai ver no livro de Juízes. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque agora no capítulo 15, a gente tá ainda no livro de Josué. Mas agora, no capítulo 15, vai falar sobre a posse de Judá. E nos outros capítulos também. Vai começar a falar sobre o sorteio, a terra que foi sorteada, e vai falar sobre o que aconteceu quando a tribo foi tomar posse. Mas essa informação do que aconteceu quando a tribo foi tomar posse é uma informação futura, não é uma informação de Josué, porque Josué tinha morrido quando a tribo foi tomar posse. Então não é uma informação que Josué escreveu, é uma informação que algum sacerdote escreveu posterior a Josué, entende? Então não é uma informação de Josué. Josué não tinha esse conhecimento, porque eles vão tomar posse depois de Josué. Tá? E agora a gente vai ver isso, né? Vai falar nesse capítulo 15 sobre Otiniel. A gente vai conhecer um pouquinho sobre Otiniel. E Otiniel vai ser o primeiro juiz de Israel. O primeiro juiz de Israel, né? Após a morte de Josué, a gente vai ver que Israel vai se corromper. Enquanto Josué é vivo, Israel não se corrompe por causa de Josué. Quando Josué morre, Israel se corrompe. Então, diante dela ter se corrompido, Deus abandona Israel. E Israel é dada às mãos dos inimigos. A paz, Pati, amém. É dada às mãos dos inimigos, né? Então Israel passa a ser escrava de Moabita, passa a ser escrava dos Edomitas, passa a ser escrava de um monte de gente que era inimigo de Israel, né? Um monte de gente que era amaldiçoada por Deus, né? Passa a escravizar Israel, porque Deus vai abandonar Israel. Então, nesse momento, quando Deus abandona Israel, Israel se volta de novo para Deus, ora, se arrepende, e então Deus levanta um juiz. E o primeiro juiz a ser levantado por Deus vai ser Otiniel, que é um parente de Caleb. E hoje a gente vai ver sobre esse Otiniel. Hoje a gente vai falar sobre ele. Então, tá muito perto da gente entrar na história de juízes, né? Então, por isso que eu tô falando isso, porque hoje a gente já vai falar sobre um juiz aqui de Israel, né? Mas lembrando que essa informação que a gente vai falar agora sobre Otiniel, na verdade, é uma informação futura, né? É uma informação que vai acontecer só depois da morte de Josué. Então, Josué escreveu no capítulo 15, provavelmente, o sorteio. Então, ele falou no capítulo 15 tudo que foi sorteado por Deus para Judá. E então, um sacerdote posterior, né, à morte de Josué, que já soube ali, né, da posse de Judá, foi lá e escreveu como ocorreu a posse, né? Mas não foi Josué que escreveu, porque Josué não estava vivo na posse de Judá, tá bom? E nem de nenhuma outra das tribos, porque a gente vai ver que todas as tribos vai falar sobre a posse. Mas Josué não estava vivo durante a posse das tribos. E esse realmente era um propósito de Deus, de provar as tribos, para ver se elas iam obedecer à voz dele, Josué não estando vivo. E realmente é o que vai acontecer, eles não vão obedecer à voz de Deus, tá bom? Então eu vou fazer uma oração agora e a gente vai começar a falar sobre o capítulo 15, tá? Às vezes assusta um pouquinho, que são 60 e poucos versículos, mas, gente, não é complicado, não vai demorar muito a aula, porque são só cidades, né? Como eu mandei um mapinha para vocês, eu mandei esse mapinha aqui, né? Junto com o link, né? Junto com o link da aula de hoje, eu mandei esse mapinha. Aí, nesse mapinha, eu fiz toda a seleção, né? Do território ali que a gente vai estudar agora, do território de Judá, tá? Eu fiz coloquei até umas informações aqui do lado também. Eu fiz tudo no computador, fiz uma separação aqui das tribos direitinho e mandei para vocês. Aí, por esse mapinha que eu mandei, vocês vão conseguir estudar bem, tá? Na verdade, essa divisão que Deus fez aqui, que eu selecionei toda essa parte aqui, né?
era toda a parte que Deus sorteou para ajudar com relação à promessa, né? A gente lembra que a gente viu no último mapa que eu mandei que a terra da promessa era uma terra muito grande, né? Era muito grande. Mas a verdade é que Israel nunca vai conquistar todo esse território que Deus deu. Deus deu um território muito grande como promessa, mas eles nunca conquistarão na história deles até hoje, né? Nunca conquistarão todo o território que Deus deu, nunca. Então, mas Deus divide o território que ele prometeu. Deus prometeu, Deus ia cumprir. Deus só não vai cumprir o que ele prometeu por causa de Israel. O problema é o próprio Israel, né? Quem vai errar é o próprio Israel, não é Deus, né? É Israel. Então, agora eu vou orar, tá bom, gente? E a gente, então, vai começar o estudo do dia. Amém. Meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, por estarmos aqui reunidos na sua presença, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco. Que seu Espírito Santo venha nos trazer convencimento, Pai. Que o seu Espírito Santo derrame sobre nós sabedoria, conhecimento, Pai. Que venhamos a ter entendimento sobre a tua palavra, que venhamos a compreender a tua palavra com clareza, com simplicidade. Que venhamos a abrir os nossos ouvidos, meu Deus, para termos sensibilidade à sua voz, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Abre os nossos olhos, meu Deus. Tira de nós toda cegueira, meu Deus. Tudo aquilo que impede a nossa visão ao teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muda a nossa mente, nos dê a mente de Cristo, Senhor. Muda o nosso coração para que tenhamos um coração como o teu, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que o Senhor me use. Espírito Santo, usa a minha boca para propagar a verdade de Deus. Que a palavra de Deus saia da minha boca com clareza, com simplicidade, que todo aquele que ouvir seja convencido pelo teu Santo Espírito sobre a tua verdade, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre de todo o mal, Pai. Amém. Amém. Então, agora a gente vai estudar o capítulo 15. A gente lembra onde que a gente parou, né? Então, vou falar onde a gente parou pra gente lembrar, pra gente entender o que tá acontecendo no capítulo 15. Deus falou para Josué que Josué já tá velho, Josué não vai conquistar mais terra nenhuma, Josué daqui a pouco vai morrer. Então, Deus fala, olha, antes de você morrer, eu tenho mais uma missão. Você vai ter mais uma missão. Você vai distribuir a terra que eu prometi. Até a terra que ainda não foi conquistada. Então, nesse sorteio agora, a gente vai ver que vai ter terra até que ainda não foi conquistada. Porque a gente lembra que, na verdade, Josué conquistou só 1/3, né? Que eu já mandei um mapinha para vocês. E agora, Deus vai distribuir toda essa terra. Mas como que vai ser feito esse sorteio? Por Deus. Deus é que vai falar onde vai ficar cada lugar. Como é feito esse sorteio, a Bíblia não diz. Não diz se é feito por pedra, se é feito por flecha, não diz como que é feito esse sorteio. Mas é algum sorteio, de alguma forma, né? Onde Deus que delimita a sorte, onde Deus que fala qual é a sorte de cada tribo, né? Então, é alguma forma ali, né? Eles vão pegar pedrinha com o nome da tribo e o nome da cidade, pode ser isso, alguma coisa assim, mas não diz claramente o que é. Mas uma coisa é certa e uma coisa bem clara que a Bíblia diz. A sorte vai ser determinada por Deus, né? Então, de alguma forma, eles vão colocar o nome de todas as cidades e Deus vai definir quem vai ficar onde, né? Então, provavelmente, eles vão sortear primeiro o local, né? Sul, norte, então, sorteia primeiro sul. Então, vai ver nas cidades do sul. E assim vai sendo. E agora, a gente vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque a gente lembra que Deus havia falado, Josué tem uma última missão para você, que é fazer o sorteio, que é fazer a distribuição das terras para as tribos, né? Então, diante dessa última informação, a gente lembra que o que aconteceu? A tribo de Judá veio com Caleb para falar com Josué, né? Porque Caleb tem uma promessa. Deus prometeu para Caleb Hebron. E Hebron fica ao sul da terra prometida. Então, surgiu uma questão. Deus falou que vai fazer o sorteio das terras, né? Agora, mas Deus prometeu para Caleb que daria para ele Hebron, e Hebron fica ao sul da terra prometida. Então a tribo de Judá vai ter que ficar ao sul. Então não pode ser o sorteio onde a tribo de Judá fica ao norte, porque a tribo de Judá tem que ficar junta, né? A tribo inteira tem que ficar junta, elas não podem ficar separadas, as pessoas da tribo. Então a gente lembra que isso aconteceu, né? Quando isso aconteceu, a gente lembra que Caleb foi lá, falou com Josué sobre isso, né? Sobre essa promessa que Deus deixou sobre a vida dele, né? Que Hebron seria de Caleb. E Judá foi junto, porque Judá também tem interesse, porque Judá tem que ficar junto, né? Todo judeu tem que ficar junto, e Caleb é judeu por parte de mãe. Então, o que acontece? A gente lembra na aula passada que Josué falou, não é certo, Hebron é sua, né? Então, isso
vai influenciar o sorteio de Judá. A gente vai ver agora. O que acontece? Então, isso forçou Judá a ser a primeira tribo a ser sorteada. Então, agora no capítulo 15, a gente vai ver a primeira tribo a ser feito a distribuição da terra. E a primeira tribo que vai ser feita a distribuição da terra é Judá, né? E Judá vai receber uma terra ao sul, realmente, que é onde fica Hebrom, né, para que Caleb possa receber a promessa dele. Então Judá vai ter que receber uma terra ao sul. E é isso que vai dizer agora. Aí no versículo 1 fala assim: a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao limite de Edom, até ao deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Então, a gente lembra que o que acontece? Como que é feito esse sorteio? É por sorte, de alguma forma eles lançaram sorte ali, tinha todos os nomes das tribos, né, e tinha os locais, e de alguma forma eles escolhiam, tal tribo vai ficar com tal lugar, de algum jeito eles faziam um sorteio ali, né, não é falado como, mas de alguma forma era. Mas eles tinham a plena consciência de que a sorte deles é Deus, né, então não é pura sorte, eles não vão tirar uma pedrinha lá, né, hoje nos nossos dias seria tirar um papel com o nome e um papel com o nome da cidade, né, por exemplo. Mas não seria pura sorte, né? Seria o desígnio de Deus. E é isso que está falando aqui. Josué falou que Caleb teria Hebrom. Josué falou, não, tá certo, Caleb, Hebrom é sua, né? Mas o que Josué vai fazer? Josué vai sortear, né? Josué, mesmo falando que Caleb teria Hebrom, Josué vai fazer o sorteio. E o que acontece nesse sorteio? Deus vai fazer no sorteio cair para ajudar o sul. Né? Então Deus está cumprindo o que ele prometeu para Caleb, porque na hora do sorteio ali, até na hora do sorteio, vai cair o sul para ajudar. Então vai cair realmente a terra de Hebrom para ajudar, né? E Caleb é um judeu. E é isso que está dizendo aqui. Então Josué não passou por cima do sorteio. Deus mandou fazer sorteio, então Josué foi fazer sorteio. Mas a Caleb já tinha esse direito de Hebrom. Então Josué foi lá, fez a sorte lá, né? E tirou o nome de Judá e viu que Judá saiu o quê? Ao sul. Então Deus cumpriu, né? O próprio Deus determinou a sorte de Judá ao sul. Então aqui começa a falar sobre os limites da terra de Judá. Então Judá pegou o sul. Toda a extremidade do sul é de Judá. Toda a terra da Filístia ali, né? Toda a terra dos cananeus ali embaixo, né? Tudo isso era de Judá, né? No mapinha que eu mandei para vocês, vocês veem, né? Todo esse território aqui, né? Sul é de Judá. Aqui embaixo é o Egito. Gente, Judá pegaria até a divisa com o Egito. Era uma terra muito grande que Judá teria. Aqui desse lado tem Edom. Então ele faria divisa com Edom e com o Egito. Judá pegaria todo esse território. Era um território muito grande, né? E viria aqui até as fronteiras de Jerusalém, né? Então seria um território muito grande. Eles pegariam, Judá pegaria toda a terra da Filístia ali também, né? Pegaria todo aquele território. Era um território muito vasto, muito grande. A gente vai ver mais pra frente que essa divisão de terras vai dar confusão, porque tem uma tribo que vai achar que recebeu pouco, vai ter uma tribo que vai falar, mas por que a gente recebeu tão pouco? Os outros não receberam uma terra tão grande, a gente tá recebendo uma terra pequenininha, né? Vai acontecer isso, a gente vai ver mais pra frente. Mas Judá recebeu realmente uma terra muito grande, né? A gente vê que era essa terra toda de Judá, toda essa terra. Mas, gente, o fato é que Judá não vai ter toda essa terra, porque eles não vão conquistar toda essa terra, infelizmente. Mas Deus havia prometido toda essa terra. E eles só não conquistarão porque eles pecarão, eles errarão, eles abandonarão a Deus, né? Então, por isso que eles não vão conquistar. Mas era para ser deles toda essa terra. Então, aqui no versículo 2, continua falando sobre esse território, né? Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, para o Zim, sobe do sul a Cades Barnea. Então tá falando que é aqui desde o Mar Salgado, que eu mandei no mapinha para vocês, né? Então eles vão pegar todo o território desde o Mar Salgado até aqui, ó, Cades Barnea. Cades Barnea por aqui. A gente lembra que Cades Barnea é onde eles ficaram lá, que os 12 espias foram enviados, né, para ir lá espiar a terra. Então, é todo esse território, até ali, Cades Barnea, eles vão recebendo todo esse território aqui, desde o Mar Salgado até Cades Barnea, que fica aqui embaixo, né? Então, aqui continua no versículo 4.
Passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca. Passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito, né? Então, o que é o ribeiro do Egito? É isso daqui, é um riozinho, né? Que aqui é o Egito. Então, divide o Egito aqui, né? Com essa outra parte do extremo sul da Terra Prometida. Então, aqui é um riozinho, né? O rio do Egito, né? A torrente do Egito. Então, seria aqui, até a divisa do Egito, seria a terra de Judá. Então, aqui continua. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de Judá ao sul. Então, qual que é o limite para esse lado aqui? O mar. Então, vocês vão vir. Qual é o limite de vocês? O mar. Não tem mais onde entrar, porque aqui tem mar. Mas a gente vai ver que isso não vai acontecer. Por quê? Quem vai ficar aqui no mar? Os filisteus. A gente vai ver que os filisteus vão ficar lá no mar, né? Na verdade, quando Judá for tomar a posse, eles vão conquistar a Filístia. Eles vão conquistar Ecrom, vão conquistar Asdod, né? Mas eles vão deixar lá os cananeus, vão deixar lá os filisteus, eles vão deixar lá o povo, né? E depois esse povo vai acabar tomando posse da terra, né? E eles, né, vão perder. Por isso que mais pra frente a gente vai ver tanta luta ali com os filisteus, né? Porque é isso que vai acontecer. Aí os filisteus vão querer tomar o restante da terra também, né? E porque eles erraram, eles deixaram vivos quem não era para deixar vivo, né? Vai acontecer muito disso, a gente vai ver, muito. Todas as tribos vão fazer isso, vão tomar posse e vão deixar a gente vivo. E essas pessoas que eles vão deixar vivo, depois vão tomar posse da terra, né? Então, por exemplo, Benjamim vai tomar Jerusalém, mas ele vai deixar os jebuseus lá. Aí, no tempo de Davi, Jerusalém já não é mais de Israel, Jerusalém é dos jebuseus. Porque os jebuseus já tomaram conta de Jerusalém de novo. E esse é o erro de Israel. Cada tribo vai conquistar sua terra, mas quando for conquistar sua terra, vai deixar o povo que estava lá antes lá. E esse povo vai fazer o quê? Tomar conta da terra. Aí eles vão depois expulsar os israelitas de lá, né? E é isso que vai acontecer. Então, aqui no versículo 5, né, continua falando. O limite, porém, para o oriente será um mar salgado, até a foz do Jordão. E o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, né? Limite que sobe até Bet-Hogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boan, filho de Ruben. Então, o que tá falando? Aqui em cima, o limite dele, né? Esse limite aqui, né? Ele vai aqui do mar salgado até o quê? Até o final da terra de Ruben. Né? Se a gente for ver no mapinha que eu mandei, gente, a terra de Ruben tem um pedacinho aqui para cima. E é até esse limite da terra de Ruben que eles têm que pegar. Então, eles pegam um trechinho ali da terra, não da terra de Ruben, porque a gente lembra que há uma divisão entre a terra de Ruben e a terra de Judá, há o rio Jordão no meio, né? Mas eles vão seguir ali a mesma linha da divisão da tribo de Ruben, né? Então, eles vão pegar até a divisão ali da tribo de Ruben. E vão indo até o outro lado ali, né? Até ali, aqui no meu mapinha, eu coloquei até o vale de Sareg. Tá meio ruimzinho aqui a minha impressão, mas é até aqui um vale. Geralmente, as cidades são divididas por rios, né? Rios, vales, né? Dividem as cidades. E é isso que vai acontecer. Você vai ver no mapinha que eu mandei aí, você vai ver que na divisão ali do mar, né, aqui tem o mar ocidental. Se você for considerar o mar ocidental aqui, a divisa começando aqui por esse lado, vai ser um rio, um vale, né, um riozinho ali. Vale de Sereg, tem um riozinho, um riachinho ali, né. E essa é a divisa, né, desse território pro outro território ali, para outra tribo que a gente vai estudar. Então, aqui diz no versículo 6... Limite que sobe até Bet-Hogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boan, filho de Ruben. Né? Então, vai ali até onde é também a terra de Ruben, ali, claro, com o rio Jordão dividindo as terras, né? Vocês vão ver com mais clareza no mapinha que eu mandei, tá bom, gente? A geografia é mais difícil de ficar falando, né? Subindo ainda a este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, né? Então, eles vão em sentido a Gilgal, mas Gilgal não é de Judá, Gilgal é de outra tribo, a gente vai ver mais pra frente. Mas eles vão indo rumo a Gilgal, mas não vão chegar até Gilgal.
Então, aqui continua. A qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes. E as suas saídas estarão do lado de Enrogel, né? Tem muito nome aqui que vocês não vão achar no mapinha que eu mandei, gente. E eu não encontrei também, né? É difícil a gente encontrar. Tem certos nomes que mudaram, né, ao longo da história. Mas o importante é que eu consegui fazer a fronteira ali certinho, tá? Eu fiz a fronteira ali. Aí dá pra vocês verem pelo mapa que eu mandei. Aí no versículo 8 vai continuar falando qual que é o limite, né, ao sul, qual é o limite subindo, né, já falou sobre o limite desse lado, o limite embaixo, o limite do outro e em cima. Aí vai continuar falando sobre o limite em cima agora. Aí no versículo 8 fala, deste ponto sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até ao alto, né, ao ponto alto do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente que está no fim do vale dos Refaíns do lado norte. Então eles vão até o quê? Até Jerusalém. Jerusalém fazia fronteira com Judá, mas Jerusalém não era de Judá. A gente vai ver isso, Jerusalém não era de Judá. Jerusalém era de Benjamim. A tribo de Benjamim é que vai ficar com Jerusalém, não é Judá. Mas quando houver a união dos reinos, a gente vai ver que Benjamim vai ficar com Judá, né? Então a gente vai ver que o reino de Judá vai ser Benjamim com Judá e o reino de Israel são as outras 10 tribos, né? Mas Benjamim é que fica com Jerusalém, não é Judá. Tá? Então aqui Jerusalém não é de Judá, mas Jerusalém fica na fronteira de Judá. Então Judá vai até o quê? Até o limite ali de Jerusalém, mas Jerusalém está dentro do território de Benjamim, tá? Então tanto que quem vai conquistar Jerusalém é Benjamim, não é Judá. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, aqui continua o versículo 9. Então, vai o limite desde o cume do monte até a fonte das águas de Neftoa e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais até este limite até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então, gente, eu vou falar um pouquinho rapidinho esses nomes de cidades. Como tem um mapinha que eu mandei pra vocês, eu vou ser mais objetiva, tá bom? Aí, pelo mapinha fica mais fácil. O que tiver no meu mapinha, eu vou mostrando pra vocês apontando no mapinha, tá? Mas agora, cidades, assim, aleatórias, eu vou falando mais rápido, tá? Então, dá volta o limite desde Baalá para o ocidente até o Monte Seir, né? Então, o Monte Seir é onde? Passa ao lado do Monte Jearim do lado norte, isto é, Quesalon. E descendo a Bet-Semes, passa por Tímina. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, né? Para o norte. E indo a Siqueron, passa o Monte de Baalá. Saindo em Jabneel, para terminar no mar. Então, a gente vai ver no mapinha que eu mandei para vocês. Aqui tem Ecrom, realmente. A gente vai ver, ele vai passar por Ecrom. Ecrom era o quê? A gente viu, era uma cidade filisteia, né? Existiam 5 príncipes filisteus, que a gente falou na aula passada, né? E Ecrom era um deles, né? A cidade de Ecrom era um reino importante na Filístia. E esse reino ficaria para quem? Toda a Filístia, na verdade, ficaria para os judeus, para a terra de Judá, para a tribo de Judá, né? E aqui tá falando sobre esse limite aqui de cima, isso tudo que a gente leu agora, né? É esse limite aqui, né? É Ecrom aqui tá Jerusalém, então tá falando sobre todo esse período aqui, né? Vem de Ecrom aqui até Jerusalém aqui, até aqui a pedra de Ruben, né? Então vem todo esse território aqui de cima, é isso que tá falando. Então, no versículo 12, continua. O limite, porém, do lado ocidental, né? Então, o lado ocidental é o lado oeste, né? Oeste, tá certo. O oriente é o leste e o ocidental é o oeste. Qual é o limite do oeste? Que é esse lado aqui, né? Qual é o limite? É o mar, né? Isso que vai falar aqui. Qual é o limite do ocidente, né? Para a tribo de Judá? É o mar. Então, aqui é o mar ocidental, né? Então, aqui é o mar, é o limite dessa terra. Então, eles vão ter que ficar conquistando até o mar. O limite para eles é o mar. E as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Então, esse é todo o território de Judá. Mas a gente lembra uma coisa. Todos os judeus, eles têm que morar juntos, né? Não pode um judeu ir morar aqui em cima. Todo judeu tem que viver aqui. Né? Todo descendente da tribo de Judá, todo mundo que é da tribo de Judá tem que morar aqui junto. Não pode morar em outro território, tem que ficar aqui, né? Então, o que acontece? É isso que eles estão falando aqui. Que foi feito sorteio, todo esse território é para ser de Judá. Nem todo esse território foi conquistado ainda. Falta muita terra ainda para conquistar, a gente lembra, né? Então, até ali, Debir, né? Foi que...
Josué conquistou, né? Ó, Debir tá aqui, ó. Foi até aqui, mais ou menos, que Josué conquistou. Até essa parte aqui. Foi pouquinha coisa que ele conquistou, né? Então, foi até aqui, Debir. Então, falta muita coisa ainda para conquistar, né? A terra da Filístia falta conquistar, né? Josué não conquistou. Ali para baixo de Debir também falta conquistar muita coisa, né? Não foi conquistada ainda, né? E era incumbência de Judá conquistar, né? E como eu disse no começo da aula hoje, em Juízes, capítulo 1, 2, 3, a gente vai ver isso. E Deus vai falar que realmente foi um plano dele, que Josué realmente morresse, para que essas tribos viessem a tomar posse da terra sem Josué, porque Deus queria testar esse povo, para ver se esse povo ia obedecer à voz dele e ia matar todo mundo que estava nas terras. E a gente vai ver que realmente é o que não vai acontecer. Realmente eles não vão matar, né, o povo. Eles vão entrar e vão deixar o povo lá na terra, né? Isso que vai acontecer. Então, agora, no versículo 13, vai começar a falar sobre um ato futuro. Não é um ato, essa parte do versículo 13, alguns versículos aqui adiante, com certeza foi acrescentada, né? Com certeza foi acrescentada. Foi acrescentada por algum sacerdote. Eu falei já isso, né, em algumas aulas. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente lê e tem uma informação muito futura e a gente não entende, né? Como que aquela informação tão futura tá ali, tão antes na história, né? É porque a pessoa acrescentou, a pessoa que tinha conhecimento daquele fato acrescentou aquilo na Bíblia. E isso era comum, os sacerdotes faziam isso, né? Então, por exemplo, depois do cativeiro, Esdras vai fazer isso. Esdras vai acrescentar algumas coisas, né? Samuel também acrescenta algumas coisas. Então, é normal, era normal. Qual que era a função dos sacerdotes, a gente lembra? Os sacerdotes tinham o livro da lei, né? O livro da lei ficava com os sacerdotes. E os sacerdotes, eles tinham a incumbência de ensinar a lei ao povo. Então, qual que era a melhor forma deles lerem o livro da lei ao povo? Era atualizando as informações. Então, por exemplo, um local, para eu explicar hoje qual local que hoje é outro nome. Por exemplo, a cidade naquela época, quando foi escrita, era um nome, hoje já é outro nome. Então, o sacerdote que está tendo que explicar ao povo, ele vai fazer o acréscimo ali, que no tempo dele, aquela cidade que está sendo mencionada naquele livro tem outro nome, né? Então, isso foi feito por quem? Por sacerdotes. Então, os sacerdotes tinham que ficar ensinando o povo de Israel, então eles faziam essas atualizações. Foi o que a gente já viu, por exemplo, em Abraão. Quando a gente estudou sobre Abraão, eu falei sobre isso. A gente viu, por exemplo, na Bíblia está escrito, e Abraão saiu da cidade de Ur dos Caldeus. Mas a verdade é que quando Abraão saiu de Ur, Ur não era dos caldeus ainda. Ur vai ser tomada pelos caldeus somente na época de Nabucodonosor. Porque a gente vai ver que os caldeus vão crescer na época de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um caldeu. Ele vai tomar a Babilônia, né? Então, os caldeus vão começar a crescer em potência na época de Nabucodonosor. E eles vão vir tomando toda a Mesopotâmia, inclusive a Babilônia, né? Então, eles vão vir tomando tudo ali. Inclusive Ur, né? Então, por isso que vai virar Ur dos caldeus. Mas, na época que Abraão morava lá, não era dos caldeus, era só Ur. Né? Mas os sacerdotes que vão ficar ensinando ao povo, né? Então, por exemplo, esse sacerdote que escreveu esse Ur dos Caldeus, com certeza foi pós-cativeiro. Por quê? Porque os caldeus tomaram posse ali e o povo soube o quê? Depois do cativeiro, né? Porque o caldeus vem ali de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um caldeu. Então, era uma informação pós-cativeiro. Então, deve ter sido algum sacerdote ali pós-cativeiro que colocou essa informação ali para ensinar o povo de Israel, né? Então, isso acontecia muito, né? Acontecia muito deles, quando eles fossem ensinar o povo, eles faziam ali acréscimos de informações que não tinham sido relatadas na época, porque não se tinha conhecimento dessas informações, ou eles colocavam ali o nome que agora é o local, e não era antes, era outro nome. Então, isso era muito comum. E agora a gente vai ver que vai acontecer isso. Agora, eu tô falando tudo isso porque a gente vai ver isso agora. Agora, no versículo 13, vai acontecer isso. A paz, Claudete, amém. Helena, amém. Então,
Agora, no versículo 13, a gente vai ver isso. Vai acontecer isso agora. Porque vai vir uma informação que isso só vai acontecer depois da morte de Josué. Isso não vai acontecer antes da morte de Josué. Mas foi colocado aqui no livro de Josué. E não foi Josué que pôs. Porque Josué não sabia disso. Então não foi Josué que escreveu esses versículos. Algum sacerdote acrescentou, tá? Como Josué está falando sobre o sorteio das tribos, né? Algum sacerdote, depois que as terras forem possuídas, né, pelas tribos, vai acertar isso e vai colocar dentro desses sorteios de Josué a conquista. Mas a verdade é que a posse das terras só foi feita depois da morte de Josué. Então é importante a gente saber disso, porque senão a gente vai ficar achando que eles estão possuindo 2 vezes a terra, né? Porque quando a gente chegar lá em Juízes 1, o que vai acontecer? Vai falar sobre a morte de Josué. Em Juízes 1 vai falar que Josué morreu e ninguém tinha possuído a terra. Vai falar isso, ó, Juízes 1 vai falar, ó, Josué morreu e a verdade é que nenhuma tribo possuiu terra nenhuma. Eles só têm o sorteio, só tem o nome da terra que eles têm que possuir, mas não possuíram ainda. E eles vão começar a sair para possuir. E aí é que eles vão possuir errado, que a gente vai ver, né? Mas isso quando? Quando Josué já estiver morto. Então, se a gente não entender isso agora, a gente vai achar que eles vão possuir 2 vezes a terra. Porque vai parecer que a tribo está possuindo a terra agora com Josué vivo e depois vai possuir de novo a terra quando Josué estiver morto. Não. Josué apenas vai fazer o sorteio, né? Eu tô falando isso bastante nas aulas, gente, para vocês não se confundirem, tá? Então, às vezes é até repetitivo eu sei, mas é para vocês entenderem realmente, senão a pessoa fica em dúvida, né? Mas não. O que acontece? Josué vai fazer o sorteio de todas as tribos. Ele vai sortear tudo. Mas antes das tribos tomarem posse, Josué morre. E isso era um propósito de Deus, como eu falei. Em Juízes a gente vai ver isso. Deus fala que o propósito realmente foi esse. Que Josué não conquistasse aquelas terras, que Josué não estivesse vivo na posse daquelas terras, porque Deus queria provar o povo, né? E eles vão cair nessa provação, vão ser reprovados. Então, é esse o propósito, tá? Então, agora eu vou ler o versículo 13, que é uma mensagem futura, tá? Então, não é o que aconteceu no tempo de vida de Josué, mas foi acrescentado por algum sacerdote. Então, diz assim no versículo 13: A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Então, essa informação aqui ainda está dentro da vida de Josué, né? Porque Josué fez o sorteio da tribo de Judá, e em vida ainda Josué falou o quê? Gente, né? A tribo de Judá já foi sorteado o território deles, e Josué chamou a tribo de Judá e falou, gente, só que tem uma coisa. Dentro desse território todo que foi dado para vocês, Hebron é de Calebe. Hebron ninguém pega, é de Calebe, né? Então Josué deixou isso claro. Hebron é de Calebe. Hebron antes não se chamava Hebron. Ela se chamava como Quiriate-Arba, né? Arba aqui diz que era o pai de Anak, né? Por que essa informação é relevante para a gente vai entender. Quem era Anak? É o pai dos gigantes. Sabe aqueles gigantes chamados Anakins? Né? A gente vai ver que tem várias tribos de gigantes, né? Tem os gigantes chamados Anakins, tem os gigantes chamados Refaíns, né? Então, são tribos de gigantes. E eles vêm de um pai, né? É como, por exemplo, se fala, eu vim da tribo de Judá. Eu vim da tribo de Levi. É nesse sentido, né? Eles vieram de uma tribo, né? E é assim, vem da tribo de Anakins, vem da tribo de Refaíns. Então, a tribo de Anakins descendeu de quem? De Anak. E Anak era um gigante. E é isso que está falando, né? E é um homem super importante dentro da história, porque a gente vê que uma tribo inteira, uma descendência inteira, tomou identidade pelo nome dele, né? Então, é um nome importante. Por isso que está falando esse nome aqui. Então, ele vai tomar posse, né, de um local, um reino que foi instituído pelo pai de Anak, né? Ou seja, pelo pai dos Anakins, de todos os gigantes. Então, o que quer dizer isso? Esse local era um local de gigantes. E a gente vai ver realmente que era. Quando Calebe for tomar posse, ele vai matar um monte de gigante. Era um local de gigantes,
né? Ele foi tomado ali por gigantes, então era um local que tinha muita gente grande, muita gente alta, né? E aí está falando aqui. Aí no versículo 14 vai começar a falar sobre uma informação que vai acontecer depois da morte de Josué. Agora no versículo 14 começa. Nesse versículo 14 é uma informação que provavelmente não, com certeza, algum sacerdote colocou. Por quê? A gente vai ver que essa informação do versículo 14 está em Juízes 1. Né? Em Juízes 1 a gente encontra essa informação, que diz que depois da morte de Josué, Judá foi a primeira tribo a sair para tomar posse da sua terra. E quando Judá foi sair para tomar posse da sua terra, Caleb foi também. Né? E Caleb, então, matou gigantes. Então, essa informação acontece quando? Depois da morte de Josué. Então, Josué escreveu provavelmente aqui até o versículo 13, que ele tá falando que ele deu Hebron para Josué, e ele vai falar sobre as cidades, provavelmente também, que a gente vai ver mais para baixo, tem todas as cidades que foram dadas a Judá, mas essa informação aqui, que Caleb entrou e tomou posse de Hebron e matou gigantes, Josué não tinha. Porque isso vai acontecer depois da morte de Josué, tá? E a gente vai ver isso somente em Juízes 1. Então, isso é uma informação futura que algum sacerdote depois, né? No intuito, né? Os sacerdotes estariam explicando com esse livro, né? A gente lembra. Então, os sacerdotes estariam ensinando ali o povo de Israel com esses livros. Então, o sacerdote ia falar o quê? O que o sacerdote queria fazer aqui, né? Porque ele incluiu essa informação? Para falar que Deus cumpriu o que prometeu. Deus falou que ia dar Hebron para Caleb. E Caleb era uma terra de gigantes. Provavelmente era a terra mais difícil para ser conquistada. Uma das mais difíceis era Hebron, porque tinha muitos gigantes. Imagina, um homem já com 85 anos de idade, né? E eles tinham que conquistar essa terra. A gente lembra que parecia algo meio difícil dele conquistar, porque ele até fala para Josué no capítulo anterior, né? Não, Josué, eu tenho força ainda. Da mesma forma, quando eu saí para ser espia com 40 anos, o mesmo vigor eu tenho agora. Então, provavelmente era algo assim que você não via que aquela pessoa tinha aquele vigor, né? Para matar gigantes. Mas ele não, ele falava, não, eu tenho. Ele tinha fé, né? A mesma fé que ele tinha 45 anos atrás, ele tinha agora, né? E nesse versículo 14, nessas informações futuras aqui, é mais para dizer realmente para o povo que Deus cumpriu o que prometeu, porque Deus prometeu dar Hebron para Caleb, né? E Deus vai dar. E Caleb vai matar gigantes, um homem de 85 anos de idade. E ele vai matar gigantes e vai falar que ele matou. O homem chegou lá e matou mesmo, a fé desse homem era grande. E ele chegou lá e matou gigantes lá em Hebron. Mas isso vai ser depois da morte de Josué, tá? Mas isso daqui foi uma informação importante para o sacerdote posterior, né, à conquista colocar, posterior à posse colocar, para reforçar que Deus cumpriu o que prometeu. É esse o foco, né? Deus cumpriu o que prometeu para Caleb. E Caleb, tendo 85 anos de idade, conseguiu derrotar gigantes, né? É nesse sentido. Então, aqui no versículo 14 vem essa informação futura, tá? Que não foi escrita por Josué, porque Josué não tinha conhecimento disso, porque foi após a morte dele. Então, algum sacerdote futuro acrescentou esse versículo 14 aqui ao livro de Josué. Diz assim: dali, né, de Hebron, Caleb expulsou 3 filhos de Anak, ou seja, expulsou 3 gigantes, 3 Anakins, 3 descendentes de Anak, né? Quais são? Sesai, Aimã e Talmai. Esse homem, Caleb, com 85 anos de idade, ele foi lá e matou 3 gigantes, né? Ele matou 3 gigantes. Então, a gente vai ver isso em Juízes 1, tá? Mas isso vai acontecer realmente depois da morte de Josué, tá? Então, foi acrescentado aqui por algum sacerdote, só para provar que Deus cumpriu o que ele prometeu. Então, no versículo 15, né, diz: subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Isso daqui também é uma informação futura, que a gente vai encontrar em Juízes 1. Agora, a gente vai ver falar aqui sobre Otiniel, tá? É uma informação futura, que vai acontecer depois da morte de Josué. Quem é Otiniel? É um homem muito importante. Otiniel é o primeiro juiz de Israel. A gente vai ver, vai ser o primeiro juiz levantado de Israel, vai ser Otiniel, que é um parente de Caleb, tá? Então, é um homem muito importante, esse Otiniel que a gente vai falar agora. Então, diz assim no versículo 15, né? Depois de ter conquistado Hebron,
Caleb, né? Isso a gente lembra que é uma informação futura, né? Depois da morte de Josué, tá? Josué aqui, vamos entender que Josué já morreu, tá? Eu tô explicando bem, porque senão a gente vai ficar confuso, porque daqui a pouco a gente vai voltar para Josué vivo, né? Então, vamos lembrar. Aqui nesse trecho da história, Josué morreu, tá? E alguém que já conhece a história de Juízes 1, né? Que já conhece a história da posse, acrescentou esses versículos. Então, essa pessoa que já sabia da posse das tribos, depois da morte de Josué, colocou, olha, Caleb realmente vai tomar posse de Hebron, vai matar 3 gigantes. Depois que Caleb tomar posse de Hebron, matar 3 gigantes, Caleb vai subir para Debir, né? Cujo nome antes era Kiriat Sefer, né? Então, Caleb vai falar, olha, quem derrotar Kiriat Sefer e quem tomar essa cidade, eu vou dar a minha filha, a Axa, por mulher, para essa pessoa, né? Então, gente, Caleb vai falar isso somente depois da morte de Josué, somente em Juízes 1 que a gente vai ver, tá bom? Então, essa pessoa já tá incluindo isso aqui no livro de Josué, mas Josué não sabia disso não. Então, essa pessoa, Caleb vai falar isso mais para frente, a gente vai ver em Juízes 1. Olha, quem for lá conquistar Debir, né, que se chama Kiriat Sefer, né? Quem tomar essa cidade, eu vou dar minha filha como esposa. E quem é que vai tomar essa cidade? Otiniel. E esse nome é muito importante. A gente vai estudar sobre ele em Juízes. Ele é o primeiro juiz de Israel. Então, esse homem vai tomar essa cidade, Kiriat Sefer. E ele vai se casar com a filha de Caleb. Então, diz no versículo 17 isso. Então, foi lá e tomou essa cidade, Otiniel, né? Quem é Otiniel? Filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher, né? Então, Caleb foi cumprir o que prometeu. Ele falou que quem tomasse Debir, quem tomasse Kiriat Sefer, né, ele daria a filha dele por esposa. Então, Otiniel tomou, ele foi e deu a filha dele por esposa. Aqui, no versículo 17, a impressão que dá é que Otiniel é sobrinho de Caleb, né, quando a gente lê. Quando a gente for ler Juízes, a impressão que dá é que Otiniel é irmão de Caleb, né? Fica essa confusão. Se você for pesquisar, existem divergências se Otiniel é irmão de Caleb ou se Otiniel é sobrinho. Eu tive dando uma estudada, eu acho realmente que Otiniel era sobrinho de Caleb, tá? Mas qual seria a influência disso, né? De saber se ele era sobrinho de Caleb ou se ele era irmão de Caleb? Por causa da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés não impede primos de se casarem, né? Mas agora tio e sobrinha, né? Ali poderia haver alguma imposição na lei dada a Moisés, na lei do Monte Sinai, né? Então, em Levítico 18, que fala sobre as relações sexuais ali proibidas, né? Mas eu não vou entrar nesse contexto agora, tá bom? Eu vou falar sobre isso quando a gente for falar sobre Otiniel em Juízes, então eu não vou entrar nesse contexto agora, tá bom? Então só vou falar isso agora. Amém. Então, no versículo 18, continua falando sobre Otiniel. Então, diz... Depois que ele se casou com essa mulher, né, a filha de Caleb, né, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele, né, falou com Otiniel para que ele pedisse um campo ao pai dela, né, para que ele pedisse um terreno para o pai dela, né, e ela apiou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: o que você quer, minha filha, né, e ela respondeu: me dá um presente, né, de casamento, dê para mim essa terra seca e dê também para mim essa fonte de água, né? Então Caleb foi e deu para ela, né? As fontes superiores e as fontes inferiores, né? Quando que isso vai acontecer? Depois da morte de Josué, depois que ele possuir a terra dele ali de Hebron, né? Então, isso é uma informação futura, né? Versículo 14 até o versículo 19 foram versículos acrescentados, né? Por algum sacerdote posterior à posse da terra, né? Então, agora no versículo 20 a gente volta para o tempo de Josué, tá? Então, versículo 14 até o versículo 19 era Josué morto, tá? É uma história futura de quando Josué já tá morto. Agora, no versículo 20, voltou para Josué vivo. Então, o versículo 20... provavelmente foi Josué mesmo que escreveu, né? Então, alguém acrescenta o versículo 14 até o versículo 19. Agora, o versículo 20 foi Josué que escreveu mesmo. Por quê? Não é nada demais. O que ele vai descrever agora no versículo 20 em diante? As cidades que são de Judá. Então, ele vai falar todas
todas as cidades, sobre todas as cidades que foram dadas para Judá. Então agora começa a descrever todo o território de Judá, que tá no mapinha que eu mandei para vocês, que é esse território aqui, ó, tá? Então agora vai começar a falar sobre todas as cidades que estão aqui. Todas as cidades que estão aqui nesse território que é de Judá. Então, vai começar a falar sobre todas elas. Quais cidades que são de Judá. Quais cidades que Judá tem que ir lá e conquistar. Então, agora vai falar sobre isso, mas tem nesse mapinha que eu mandei para vocês, tá bom? Então, agora eu só vou fazer a leitura, tá? Como tem no mapinha que eu mandei para vocês, eu faço só a leitura, porque é só o nome das cidades, tá? Mas tá dentro de todo esse local aqui, né? Todo esse espaço, né? Então, no versículo 20, continua Josué falando, né? Ele em vida, depois do sorteio de Judá. Ele começa a descrever qual que é o território de Judá. Quais são as cidades de Judá? Então, ele fala, esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Qual? São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo ao território de Edom, né? Então, Edom é aonde? Edom é aqui, né? Deixa eu ver no mapinha, tá aqui, ó, Edom. Então, ele vai começar a falar das terras no extremo sul, aqui é o sul, né? Aqui é o norte. Então, vai falar aqui do sul, indo para sentido de Edom. Então, vai falar sobre essas terras. Quais terras são? Indo para o território de Edom. Cabzeel, Éder, Jagur, né? Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Razor, né? Essa Razor aqui, gente, é outra Razor, tá? Que a gente já falou sobre uma Razor quando 5 reis se uniram contra Gibeão, né? A gente lembra que a gente falou sobre isso. E tinha um Razor lá, né? Tinha uma cidade Razor que foi destruída, foi queimada, né? Só que ficava ao norte, né? Ficava aqui em cima, né? Ficava aqui em cima. Não é essa, tá? É outra Razor que tem aqui embaixo. Era muito comum cidades terem o mesmo nome. Então, por exemplo, a gente vai encontrar aqui uma cidade chamada Rabá. Mas Rabá também é uma cidade de Amon, dos amonitas, né? Mas existia uma Rabá no território de Judá também, tá? Então era muito comum ter cidades, né, com o mesmo nome e em lugares ali diferentes, tá bom? A paz, Maria Cícera, amém. Amém, Flávio, a paz. Então, aqui eu vou continuar. Diz assim, a cidade de Quedes, a cidade de Razor, né? A cidade de Itinã, a cidade de Zif, a cidade de Telém, a cidade de Bealote, a cidade de Razor Hadata, a cidade de Keriote Esron, que é Razor também, é outra Razor. Então, aqui diz Amã, Sema, Molada, Hazargada, Esmon, Bet-Palete, Hazar, Sual, Berseba, Beziotiá, Balá, Lim, eu tô em dúvida aqui, Ezem, Eutolade, Queziel, Horma, Ziclag, Madimana, Sansana, Lebaote, Silim, Ain e Rimon. Ao todo, eles teriam 29 cidades somente nesse local, gente. 29 só nesse local. Eu nem coloquei, né? Deixa eu ver o total quanto que seria. Eu não cheguei a anotar, deixa eu anotar aqui. Então, a gente vê que são 29 só aqui, né? Pra no final eu fazer o cálculo de quanto o total de Judá recebeu, eu não cheguei a fazer. Ó, 29 só aqui falado, mas vai ter mais terra, a gente vai ver. Porque aqui foi só o extremo sul indo sentido a Edom. Mas só que tem o extremo sul também indo sentido ao Egito, tem ainda em sentido ao Mar Salgado, tem sentido ainda também ao Mar Ocidental, né? Então, tem muita terra ainda para se falar. Então, agora são 29 cidades faladas. Agora vai chegar mais terra ainda no versículo 33. Então, ele também vai ter direito às planícies. Quais são? Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, que a gente ouviu já Jarmute, né? Foi um dos reis ali que se uniram, né, contra Gibeão, era Jarmute. Adulão, né, que a gente já viu também que o Josué também havia conquistado, Socó, Azeca, né, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, né, só que nesse trechinho foram quantas cidades? 14, então mais 14, tô anotando aqui pra gente fazer o cálculo, eu não tinha feito o cálculo, eu anoto aqui já. Mais cidade ainda tem, né? É um território muito grande de Judá, né? É todo esse território aqui, o território de Judá. Então, é muita cidade realmente. Então, no versículo 37 continua. Quais cidades mais são de Judá? Zenã, Hadassa,
Migdal-Gad, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Lamas, Kitlis, né? E deixa eu descer aqui. Versículo 41. Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades. Mais 16 cidades até agora. Agora, no versículo 42, tem mais cidades ainda, gente. Todas essas cidades você consegue achar nesse mapinha que eu mandei, tá bom? Eu mandei lá nos grupos do WhatsApp. Aí você consegue visualizar direitinho. Tem os nomes aqui certinho. Toda a Filístia ali, né, era dos judeus, até a fronteira ali, né, de Jerusalém, você consegue ver tudo certinho. Então, no versículo 42, continua falando das terras de Judá, que é muita terra realmente, é muita cidade, né? Então, quais cidades mais? Líbina, Eter, Assã, Ifta, Asná, Nezib, né? Keila, Aquizib, né? Maressa, né? Ao todo, 9 cidades, mais 9 cidades. Então, aqui, continua no versículo 45. Ecrom com suas vilas e suas aldeias, né? Então, Ecrom também era grande ali e era uma cidade da Filístia, a gente lembra, né? Então, aqui continua, né? Desde Ecrom até o mar e todas as que estão ao lado de Asdod com suas aldeias, né? Asdod, suas vilas e aldeias. Gaza, suas vilas e aldeias. Até o rio do Egito e o mar grande com suas mediações, ou seja, a Filístia. Né? Porque a gente lembra que são 5 reis ali na Filístia importantes, né? Então, são esses reis que estão sendo falados aqui, né? Que eu já enviei para vocês nesse mapinha aqui, né? Que eu desenhei aqui, a Filístia. Que eu mencionei aqui que é Gaza, Ascalão, né? O Asquelon, Asdod, Gat, Ecrom, né? São 5 reinos na Filístia muito importantes. E esses reinos foram dados para quem? Para Judá, né? Então, são 5 reinos da Filístia, vão para Judá. Então, aqui no versículo 47, continua. Asdod, suas vilas e aldeias, né? Gaza, né, que era mais um reino da Filístia, as vilas de Gaza e suas aldeias, né? Aqui são reinos, né? Então, são terras grandes. Por isso tá falando Gaza e ainda suas vilas e aldeias. É um território grande, né? Até o rio do Egito, né? E o Mar Grande com suas mediações, né? Então, ou seja, toda a Filístia. Toda a Filístia era para ser tomada pelos judeus, ou seja, 5 reinos ali, né? Fora isso, no versículo 48 vai começar a falar sobre mais cidades. Aonde? Nas regiões montanhosas, era muita terra de Judá, né? Mas eles nunca conseguiram conquistar todo esse território que Deus deu, não. Nunca conseguiram. Então, no versículo 48 diz, né? Na região montanhosa, Samir, Jatir, né? Socó, Daná, Kiriat Sanã, que é Debir, né? Anabe, Estemoa, Anim, Gósen, Rolon e Giló, né? E Giló. Aqui é outra Debir, né? A gente vê que Kiriat Sana, né? É outra Debir, não é a mesma Debir lá de cima, é outra. É uma Debir aqui na região montanhosa. A outra Debir não era na região montanhosa, tá? É outra. Tem o mesmo nome, mas são cidades diferentes. Então, aqui continua Estemoa, né? Anim, Gósen, Rolon e Gilo, né? Ao todo, mais 11 cidades, gente. Mais 11 cidades até agora que eu falei. Então, aqui continua no versículo 52, mais cidades ainda, é muita cidade. Arabe, Dumá, Essan, Janim. Eu não vou concentrar aqui nas cidades, tá? Eu vou ficar só lendo e depois eu vou fazer o cálculo para ver ao todo quantas cidades são que eu não fiz. Quando eu preparei a aula de hoje, eu esqueci de fazer esse cálculo, eu já faço agora. Aí, então, aqui continua, né? Quais cidades mais são de Judá? Muita cidade. Arabe, Dumá, Essan, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Runta, Kiriat Arba, né, que é Hebron, né, que é de Caleb, e Zior, né? Ao todo, quantas cidades? 9 cidades. Então, mais 9 cidades. Deixa eu pôr o celular aqui para carregar, senão vai desligar. Ó, ao todo, mais 9 cidades. Ao todo, mais 9 cidades, diz aqui no versículo 54, né? Então, no versículo 55 vai começar a falar sobre mais cidades, muita cidade. Então, diz Maom, Carmelo, Zifé, Jutá, Jezreel, né? Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina, né? Não é Gibeão, é Gibeá e Tímina, né? Ao todo, 10 cidades com suas aldeias, né? Halu, a gente vai ver depois com quem vai ficar Gibeão. Halu, Bet-Zur, Gedor, né? Marat, Bet-Anot e Eutecon.
Ao todo, 6 cidades, mais 6 cidades. E Kiriat Baal, né, que é Kiriat Jearim, e Rabá, é outra Rabá, não é a Rabá de Amon, outra Rabá lá no sul da Terra Prometida. Ao todo, mais 2 cidades, então mais 2 cidades. E no deserto também eles têm cidade. É muita cidade que o povo de Judá tinha para conquistar, mas não conquistaram. Então no versículo 61 diz mais cidade ainda. Bet-Arabá, Midim, Secaca, né? Nipsa, Cidade do Sal, Engedi, né? Ao todo, mais 6 cidades. Aqui no versículo 63, tem uma informação que também foi colocada por alguém que presenciou o futuro da história. Por quê? Essa informação do versículo 63 não foi escrita no tempo de vida de Josué. Não foi, porque vai falar sobre um detalhe no momento da posse da terra, né? E, na verdade, quem fez a posse dessa terra que vai ser falado no versículo 63, nem foi Judá. Não foi Judá, porque Jerusalém não era de Judá. Não foi Judá que conquistou Jerusalém, foi Benjamim. A gente vai ver isso no livro de Juízes, né? Até aqui também a gente vai ver Josué quando for sortear a terra de Benjamim, ele vai falar sobre Jerusalém, porque Jerusalém vai ser de Benjamim, não é de Judá, mas faz fronteira ali com Judá, né? E aqui diz no versículo 63, então, assim: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. O que acontece, né? Essa pessoa tem informação aqui do ato da posse, né? Porque no livro de Juízes, quando a gente for estudar, a gente vai ver que quando Benjamim for tomar posse de Jerusalém, eles vão deixar lá jebuseus, né? Então, os jebuseus vão continuar lá em Jerusalém quando Benjamim for tomar posse, né? E isso justifica, né, o fato de Davi ter que conquistar de novo Jerusalém. Porque Davi vai ter que conquistar Jerusalém depois de novo. Por quê? Porque os jebuseus vão tomar Jerusalém. Jerusalém não vai ser mais de Israel, vai ser dos jebuseus, né? E depois Davi vai ter que conquistar de novo, porque Israel perdeu o domínio para os jebuseus. E isso explica por que isso vai acontecer. Porque eles conquistaram, eles chegaram a conquistar. A gente vai ver que Benjamim conquistou Jerusalém, né? Mas quando Benjamim conquistar Jerusalém, eles vão deixar os jebuseus lá. Então, na verdade, todas as tribos vão fazer isso. Os judeus, né, a tribo de Judá, quando a gente lê em Juízes a conquista da tribo de Judá, eles deixaram cananeus lá, né? Então, eles deixaram os filisteus lá. Por isso que depois a Filístia vai tomar Filístia de novo. Por isso que os filisteus depois vão tomar Filístia de novo. Porque a tribo de Judá vai deixar lá filisteus. Eles tinham que matar todo mundo. Não mataram, então os filisteus vão ficar lá, daqui a pouco vão tomar posse e quem vai ser expulso vai ser o povo de Israel. E os filisteus vão tomar posse de novo da Filístia, né? E é o que vai acontecer com Jerusalém, né? Mas quem vai conquistar Jerusalém é Benjamim. Porque Jerusalém faz parte da tribo de Benjamim, não faz parte da tribo de Judá. Né? Então, mais para frente a gente vai ver que quando houver a divisão dos reinos, né, o reino de Judá vai ser compreendido pelas tribos de Judá e de Benjamim, né? Então, por isso que eles vão ter Jerusalém, porque a tribo de Benjamim se une com a tribo de Judá. Então, eles têm Jerusalém ali para eles, né? Enquanto que a outra tribo fica como Efron, o principal deles ali, né? Seria Efron, que são sempre a maior parte dos reis erguidos ali é Efron. E a gente vai falar mais um pouco para frente sobre isso. Mas Jerusalém não é de Judá, né? Então é uma informação estranha que tem aqui no versículo 63, né? Porque Jerusalém não era de Judá. E não foi conquistada por Judá, foi conquistada por Benjamim. E realmente, quando Benjamim tomar posse de Judá, eles vão deixar lá os jebuseus. Aí, mais pra frente, o que vai acontecer? Davi, que é um judeu, é da tribo de Judá, vai conquistar Jerusalém de novo, né? Então, ele vai ter que conquistar Jerusalém de novo, né? Mais pra frente, né? Então, aí aqui no versículo 63, né? Eu não sei qual sacerdote que escreveu, né? Pode ter sido algum sacerdote que viu a conquista de Davi.
Aí, como ele viu a conquista de Davi e Davi era de Judá, às vezes ele mencionou ali que a primeira conquista também foi feita por Judá, mas não foi feita direito, né? Mas a verdade é que a primeira conquista vai ser feita por Benjamim, né? Benjamim, que é a tribo que tem ali a terra de Jerusalém, tá? Eu não lembro agora de cabeça se Judá ajuda Benjamim, quando Benjamim conquista a terra de Jerusalém. Agora eu tô com essa dúvida. Deixa eu ver se Judá vai ajudar Agora eu tô com essa dúvida se Judá ajuda. Eu acho que não, né? Mas a tribo mesmo que tem é Benjamim. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui rapidinho. Terra de Benjamim. Aqui, a terra de Benjamim. Ó, gente, eu olhei aqui rápido, não achei nada falando que Judá ajudou Benjamim. Porque tem algumas tribos que elas vão se unir, né? Igual, por exemplo, Judá não vai conquistar sozinha. Quem vai conquistar junto com Judá vai ser Simeão, né? Mas elas vão ser uma dentro do território da outra, né? A gente vai ver daqui a pouquinho que Simeão vai estar dentro do território de Judá. Então, elas vão sair juntas para conquistar, né? Realmente. Mas aqui não fala nada sobre Benjamim levar Judá junto para conquistar, né? Peraí, aqui tá falando uma coisa. José de Judá, que considerará de ali vieram os moranos, o povo de Judá e de Simeão se juntaram, atacaram os cananeus e não. Tomaram gás, as pães, criam. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém. Não, gente, Benjamim foi sozinho. Eu tô vendo agora em Juízes capítulo 1, versículo 21. Diz que Benjamim não expulsou os jebuseus quando conquistou a terra de Jerusalém. Então, realmente, os benjamitas, eles vão conquistar sozinhos a terra de Jerusalém, né? Olhando aqui rápido, eu não achei nada que Judá ajudou, não. Então, quando eles forem conquistar, eles vão conquistar sozinhos. Não vai ter ajuda de Judá, né? E aqui é meio estranho, né? Esse versículo 63 fala como se a tribo de Judá tivesse conquistado Jerusalém, né? E não foi. A primeira tribo a tomar posse de Jerusalém é a tribo de Benjamim, até porque é um território de Benjamim, né? Não é um território de Judá, é um território de Benjamim. Apesar de ficar na fronteira, né? Jerusalém fica na fronteira, porém faz parte do território de Benjamim, a gente vai ver. Não faz parte do território de Judá, Jerusalém. Faz parte do território de Benjamim. Então, no versículo 63 fala isso, né? Fala que os filhos de Judá, os judeus, né, não expulsaram os jebuseus quando conquistaram Jerusalém. Mas a verdade é que foram os benjamitas, né? Os benjamitas, quando eles conquistaram ali Jerusalém, eles não expulsaram os jebuseus. E isso explica porque mais para frente eles vão perder Jerusalém, né? E Davi vai ter que conquistar de novo Jerusalém. Eles vão deixar, esse povo vai ter um grande problema. Eles vão conquistar as terras, a gente vai ver. Quando eles forem conquistar a terra, eles vão deixar um povo lá dentro. E eles vão falar, não, vai ser útil pra gente deixar esse povo, porque eles podem trabalhar pra gente. Parece que eles ficaram com uma má impressão, né? Como aconteceu com Gibeão, Gibeão ficou vivo por causa de um acordo que fez com Josué, né? A gente lembra. Gibeão mentiu para Josué e por isso que ficou vivo. E o que Josué fez? Fez um acordo com Gibeão, onde Gibeão teria que ser o quê? Servir Israel. Então, Gibeão ia ser como se fosse escravo de Israel, nesse sentido. Então, talvez esse povo tenha achado que isso era lucro, que isso era bom, né? E a gente vai ver que quando as tribos forem tomar posse das terras, elas vão deixar o povo lá para virarem escravos dela, né? Toda tribo vai fazer isso, a gente vai ver, né?
E Judá também vai fazer. Judá vai deixar os cananeus, né? E Benjamim vai deixar os jebuseus. Cada tribo vai deixar um povo lá. Porém, esses povos vão se rebelar contra a tribo que conquistou a terra, né? Então, por exemplo, a Filístia, né? Em vez deles conquistarem a Filístia e matarem todos os filisteus, não, eles vão deixar lá vivos o povo de Judá. E por isso que eles vão tomar a Filístia de novo. Porque o povo de Judá tinha tomado. O povo de Judá tinha tomado Ecrom, tinha tomado Asdod, tinha tomado tudo, né? Mas eles vão perder porque deixaram o povo lá, né? Então é isso que vai acontecer, a gente vai ver, tá bom? Deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho, gente, que eu anotei todas as cidades. E eu faço cálculo rapidinho para ver quanto o total era das cidades da tribo de Judá, que eu não fiz quando eu preparei a aula. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Aí eu já falo para vocês, deixa eu ver. Tô abrindo a calculadora aqui, gente, que não vou fazer esse cálculo de cabeça, não. Não vou me atrever, não. Pera aí, rapidinho. Já faço cálculo e a gente vê quanto que deu. Aqui, 29... mais 14, mais 16, mais 9, mais 5, mais 11, mais 9, mais 6, mais 2, mais 6. Gente, olha, bastante cidade, hein? O total aqui para mim que deu de cidades foram 107 cidades conquistadas por Judá. Conquistadas não, né? Prometidas por Deus. Não vão ser conquistadas todas essas cidades. Mas assim, aqui o território de Judá inteiro, que Deus prometeu e que Deus estava dando para Judá, era para conquistar, era para tomar posse de 107 cidades, era um território muito grande. A gente lembra que o território de Manassés a gente já se espantou com 60 e poucas cidades, né? Mas imagina o território de Judá, eram 107 cidades, era muita terra, muita cidade, né? Então tá bom. Então a gente vai terminar aqui a aula de hoje, tá bom, gente? A gente viu então sobre a conquista, a conquista não, o sorteio, né? Vamos falar sobre o sorteio, porque a conquista ainda vai acontecer no livro de Juízes, né? A gente vai ver depois da morte de Josué, pra gente não confundir, né? A posse vai acontecer depois da morte de Josué. Mas aqui há o sorteio, né? Então Deus no sorteio deu toda essa terra aqui para a tribo de Judá. Mas eles nunca vão conquistar essa terra toda, nunca. Né? Na história de Israel, eles não vão conquistar tudo que Deus deu, né? Toda a terra que Deus deu para eles não vão conseguir conquistar na história inteira deles até o dia de hoje, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver a conquista de Efrom e de Manassés. Na próxima aula a gente vai falar sobre 2 capítulos, numa aula só, tá? E a gente vai falar sobre Efrom e Manassés. E a gente vai ver que eles vão achar ruim. Eles vão achar que a terra que eles ganharam é pequena. Eles viram o tamanho da terra de Judá e eles vão achar que a terra deles é muito pequenininha. E eles vão reclamar com Josué. Porque o sorteio, realmente, gente, se a gente for parar para olhar no mapa, o território que é dado, né, piorou Efraim. Efraim é muito menor o território, né? Manassés ainda tem o Manassés do leste, né? Efraim é pior, né? Então, se a gente parar para ver, realmente parece um território muito menor ali, né? E eles vão reclamar sobre isso. Eles vão reclamar com Josué, né? Por quê? Porque eles viram que Judá recebeu um território tão grande, né? Então, porque eles receberam um território tão pequeno desse lado, né? Então, eles vão reclamar sobre isso, a gente vai falar sobre isso, a gente vai entender isso na próxima aula, né? Porque parece que realmente Efraim vai dividir território com Manassés do ocidente, né? Essa é a impressão que dá pra gente, né? Que Manassés do leste é uma terra, né? E aqui nesse lado não é um quinhão, mas sim é uma terra toda para Efraim que ele divide com Manassés. Essa é a impressão que dá, né? Mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá bom, gente? Então, amém. Que Deus abençoe a todos nós, tá bom? Aí no mapinha que eu mandei dá pra vocês entenderem bem a aula de hoje, tá bom? Deus abençoe a todos, então até quinta-feira com a graça de Deus, amém. Amanhã tem ensino reflexão, tá bom? Amém. Eu já sei até o tema que eu vou falar amanhã no ensino reflexão, Deus tem falado comigo sobre esse tema, é identidade de filho. Vai ser um tema muito bom, gente, no ensino reflexão amanhã, amém, viu? Então, eu vou pedir pro pessoal do Meet aguardar só um instante que eu vou me despedir do Instagram e do Facebook, vou desligar e eu já pergunto se alguém no Meet tem alguma dúvida, tá bom? Amém. Amém, Priscila, Claudete, Maria Clara, a paz a todos aí no Facebook, no Instagram que acompanharam a aula, tá bom? Deus abençoe a todos, eu vou desligar no Facebook e no Instagram, tá bom? E qualquer dúvida é só deixar no vídeo, tá bom? Até a próxima aula com a graça de Deus. Amém.